Fala galera, é hoje às 7 e pouco, né? Aqui é 6 e pouco, horário de Brasília. Atlético Mineiro e Vasco, primeiro jogo da Copa do Brasil. Vamos torcer para que o Vasco saia vivo de Minas, né? Um empatezinho, tomara que não perca, né? Porque uma derrota por 1-0 já é algo, numa semifinal, é algo muito difícil de ser revertido. Um empatezinho traz esse empate para São Januário, onde o Vasco é muito forte. Eu acredito que dá para classificar para a final da Copa do Brasil e ver quem sai lá do outro lado, apesar de que eu acho que vai ser Vasco e Corinthians, o Felipe Luiz assumindo o comando do Flamengo. É aquele famoso vai dar M, 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 e vamos ao vídeo. A gente vai ver no nosso VT as novidades do Cruz Maltino. Na volta, nesse telão aqui, vai aparecer nosso careca de HD. Rodou. A expectativa já é grande para logo mais. Voltar a uma semifinal de Copa do Brasil faz os vascaínos ficarem ainda mais empolgados. A primeira partida não será em casa, mas terá a força de cruzmaltinos apaixonados que esgotaram os ingressos rapidamente e farão a Arena MRV tremer. Vasco e Atlético Mineiro voltam a se reencontrar pela Copa do Brasil após 29 anos. E é o time carioca quem leva vantagem no confronto. Essa é a terceira vez que os clubes se enfrentam na competição. Nas outras duas vezes, o Vasco saiu com a classificação. Além disso, na capital mineira, pelo torneio, os cariocas somam 100% de aproveitamento. Se depender do retrospecto e da confiança, o Vasco vai com tudo para a partida. A dor de cabeça de Rafael Paiva ficou com a baixa por conta da grave lesão de David. O técnico deve promover mudanças com a entrada de Emerson Rodrigues sendo titular na esquerda e Puma Rodrigues deverá ficar na ponta direita. Maicon e Léo devem fazer a dupla de defesa. Felipe Coutinho também deve ser titular. E a esperança do time, o argentino Verratti, artilheiro da competição, que estará em campo. E mais uma vez os vascaínos querem contar com a inspiração do Pirata para sair na frente do duelo. Quem tem que falar de Vasco nesse programa, Vene Casagrande? Cadê ele? Ele tá lá em Minas Gerais. O bichinho não sossega com esse Vasco da Gama, meteu um atestado sem atestado. Que eu nunca vi isso. Não, me falaram que ele acordou com galo. Ah, não. Ele acordou, sabe com quem? Ele acordou com um gato, que meu marido foi com ele. Gostou da brincadeira? Isso? É. Ô, Lucas Pedrosa, fala comigo. Tá um dia Gente. bonito aí, né? Tá um dia bem ensolarado, um calor gostoso. Você já tá vendo muita movimentação da torcida do Vasco por aí. Me conta como tá o clima e também como veio esse Vasco da Gama pra hoje, hein, Pedrosa? Boa tarde. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Vini, novamente. Galera de casa, ó, tá muito calor aqui em Minas Gerais, um dia realmente muito bonito. A Arena MRV também, que a gente tá mostrando aqui atrás, um lugar sensacional, estruturado, tudo aqui em volta tem funcionado, a galera vai chegando aos pouquinhos também. E o Vasco da Gama vai com a expectativa de sobreviver, mas jogar dentro da Arena MRV. A expectativa é de você não sofrer contra um time do Galo que é muito forte, que não vai ter, por exemplo, o Davidson, que já jogou a Copa do Brasil pelo Cuiabá, Davidson que foi decisivo para o Atlético Mineiro na Libertadores. Boa notícia, o Deivinho vascaíno não joga contra o Vasco. Já do lado do Vasco da Gama, o Daniel trouxe aí no VT muito bem. Só tem um retoque aí que eu poderia fazer, que o João Vitor deve ser sim o titular na vaga do Maicon nessa defesa vascaína. O Matheus Carvalho como volante aí na vaga do Sforza. O Sforza tá pendurado, o João Vitor também tá pendurado e o Verratti também tá pendurado. São os jogadores aí que têm esse risco, que não podem tomar cartão para poder jogar aqui em São Januário. Na direita, a dobradinha Paulo Henrique e Puma Rodrigues. É uma opção realmente plausível para o técnico Rafael Paiva, que eu concordo também. E na esquerda, o Emerson Rodrigues, que é um jogador da confiança do técnico. O Felipe Coutinho, titular, já tinha jogado no Mineirão e jogou muito bem, e agora vai ter mais minutos também na Arena MRV, e a estratégia do Vasco é essa: acreditar que o time não pode só ficar se defendendo. É uma equipe que tem que jogar também, porque ficar em bloco baixo, marcando o Atlético Mineiro, um time que tem Paulinho, que tem Hulk, que tem Scarpa, é praticamente um suicídio esportivo, Fernanda. Então, tá muito calor aqui. Me dá uma aguinha aí, João, por favor. Tô na aguinha aqui, devagarzinho. Por enquanto eu tô na água. Depois
eu não garanto. Tomei um susto quando passou ali o João. Se quiser, te dou uma boa aí, hein? Eu conheço essa Conhece cidade. bem? Me fala, Veneu, o que é bom aí? Olha a carinha dele. Não, depois eu falo. Já que seu marido tá lá, é melhor você não saber. Um então. beijo pro Joãozinho. Hoje o câmera do Lucas Pedrosa é o irmão dele. Um beijo pra ele que tá aí. Ô, Pedrosa, fala comigo. Você chegou a comentar nesse programa ontem sobre essa possibilidade da dobradinha entre Paulo Henrique e o Pumita, né? E o Puma Rodrigues. A gente tá elogiando o Paulo Henrique a temporada inteira por aqui. A força do Paulo Henrique, a capacidade defensiva dele. E aí, o Puma, que às vezes é muito irregular defensivamente, mas sempre que entra, participa dos gols. Inclusive, aquele gol do Felipe Coutinho contra o Flamengo é uma boa e bela jogada do Puma. Então, eu acho interessantíssima essa dobradinha. E acho interessante demais você tocar nesse assunto do Vasco não chamar o Atlético. A gente sabe que o Atlético, nessa temporada, tem uma demonstração muito grande, uma irregularidade muito grande dentro de uma partida. Mas quando os bichinhos crescem, quando eles crescem, para segurar os homens é difícil. Então é importante realmente o Vasco não ir para se defender, Pedrosa. Sem dúvida alguma, Fernanda. Sobre a dobradinha, eu costumo dizer que se fosse uma junção de Paulo Henrique e Pumita, seria lateral de nível Europa, porque o Paulo Henrique defende muito bem, tem muita força física, tem uma composição importante na defesa, e o Puma Rodrigues atacando é um cara que tem muita qualidade, não só no chute, mas também no cruzamento, é um cara que tem uma inteligência muito boa para atacar. Eu gosto dessa dobradinha, acho que pode funcionar. Agora, em relação ao Atlético Mineiro, como eu falei, cara, a gente tá falando aqui do Hulk, que em condições normais é um dos 5 melhores jogadores do futebol brasileiro. O Paulinho, que não tá vivendo uma grande fase, mas a gente sabe muito bem da qualidade dele. O Scarpa jogou uma bola muito redonda contra o Fluminense. Só que o Atlético Mineiro também é uma equipe que oscila. Inclusive, eles ficaram muito animados aí com esse jogo contra o Fluminense na Libertadores, mas há muito tempo não se tinha uma atuação tão grande jogando na Arena MRV. Então eu acho que o Vasco tem que aproveitar essa oscilação defensiva, muita bola no Verratti, inclusive uma informação, o Bataglia vai ser o responsável por marcar o Verratti na bola aérea, e o Verratti vai ter que superar aí esse companheiro, esse compatriota argentino também. Então o Galo deve vir com 3 zagueiros, e o Vasco tem que utilizar bastante essa bola aérea, e repito, não pode deixar o Atlético Mineiro amassar o Vasco, não pode deixar só jogar em bloco baixo. O Vasco tem que ser um time perigoso também para o Atlético, porque tem condições para isso. Tem um grande craque como o Felipe Coutinho, tem o Lucas Piton, que é um jogador aí decisivo nessa Copa do Brasil. Tem uma equipe que tem condições sim de jogar na Arena MRV e quem sabe sair pelo menos com um empate por aqui, mas claro, buscando a vitória. E tem que buscar a vitória sim, Vene Casagrande. O Vasco tem total condição de vencer lá. Como eu falei, assim, muita gente que acompanha muito o Galo, o Vene, diz que o jogo contra o Fluminense foi um jogo bem avassalador. Foi o melhor jogo do Galo na temporada. O que a gente consegue acompanhar, claro, eu não assisto aos jogos do Galo sempre, mas a gente sempre dá aquela estudada, ou assiste quando pode, é que o Galo é muito irregular, assim. E o que tem também, que a gente tem de entendimento, e aí o Pedrosa depois pode confirmar, é que a acústica da MRV não é bacana. Então, se a gente tem, por exemplo, um São Januário que é um caldeirão, aqui, é claro que a torcida do Galo é uma torcida que canta, é uma torcida que apoia, mas a acústica, ela não... Então, a gente não imagina que vai virar um... Tem gente que não gosta dessa palavra, acho que sua mãe não gosta, minha avó não gosta. Vai virar um inferno ali para os jogadores do Vasco, como relacionado Podemos utilizar a palavra caldeirão. Boa, obrigada. Porque aí muita gente vai compreender o que a gente está querendo dizer. E, de fato, a Arena MRV, inclusive, as arenas não são um caldeirão. É muito complicado isso. Ultimamente, a gente enxerga dessa maneira que a arena é difícil ser um caldeirão. E, de fato, a Arena MRV... nos jogos anteriores estava atrapalhando muito mais do que ajudando. Os próprios jogadores do Atlético Mineiro estavam reclamando, sobretudo, o gramado da Arena MRV, que não é dos melhores. Acho que, independentemente da arena ser caldeirão ou não, eu não vejo nenhum absurdo o Vasco chegar lá e buscar a vitória. Nenhum absurdo. O Atlético Mineiro é um clube que vem oscilando bastante. Eu não vou dizer que o jogo contra o Fluminense foi o melhor jogo da temporada, porque eu vi vários jogos bons do Atlético Mineiro na primeira fase de grupos da Libertadores, por exemplo. Então, assim, é difícil dizer que foi o melhor jogo. De fato, foi um jogo avassalador, mas muito também pela postura do Fluminense. Eu duvido que o Vasco da Gama vai chegar lá e vai ter a mesma postura que o Fluminense teve. Muito pelo contrário. Dos 4 semifinalistas na Copa do Brasil, o Vasco é o que chega mais tranquilo, com menos pressão. O Vasco não tem nenhuma pressão. Muito pelo contrário. O Atlético Mineiro chega pressionado, sim, pelo alto investimento que fez. O Flamengo chega pressionado, sim.
O Corinthians chega pressionado, sim, sobretudo pelas condições que está no Campeonato Brasileiro. O Vasco da Gama, qual é a pressão? Muito pelo contrário, e vem fazendo bons jogos, vem batendo de frente com muitos bons times por aí. Então, não acho nenhum absurdo o Vasco da Gama chegar lá e buscar essa vitória. Ô, Pedrosa, quem chega pressionada também é a CBF. Porque essas mudanças das datas da Copa do Brasil seguem dando o que falar. O Flamengo se pronunciou, o Corinthians e o Vasco voltaram a falar e até a CBF tomou uma atitude que muita gente acha que é represália contra o Corinthians, que foi colocar a seleção brasileira, tirar o treino da seleção lá do CT do Corinthians. Ô Pedrosa, você já falou um pouco sobre isso aqui ontem, mas sem essas novas folhas nessa história da página desse livro, que é muita novela ainda. Eu queria que você falasse o que você achou do posicionamento da CBF em relação a isso. Até ontem, quando a gente conversou, você não tinha visto, ela não tinha se posicionado. Olha, Fernanda, é como a gente comentou ontem aqui. Eu acho que a maior culpada dessa história toda é a CBF. Quando ela praticamente rasga o regulamento dela, ela acaba colocando uma situação totalmente idêntica ao que tinha acontecido nas quartas de final e acaba beneficiando dois clubes que são Flamengo e Atlético Mineiro. Repito, entendo tranquilamente que Flamengo e Atlético Mineiro têm o direito de solicitar olhar para o seu próprio lado, né? Mas nesse momento eu acho que a CBF, repito, não foi democrática. Se tem 4 times jogando uma semifinal de Copa do Brasil, você tem que entender que tem que ser uma democracia, ou é maioria ou é unanimidade. E não foi nada disso. 2 times acabaram querendo e trocando essa data. A CBF foi monocrática nessa decisão e outros 2 times se sentiram prejudicados nessa situação. Então, repito, eu acho que qualquer justificativa que a CBF quiser dar para essa situação é injustificável. Ela não tem embasamento, ela fere o regulamento, ela acaba prejudicando 2 times que tinham jogado assim também nas quartas de final. Repito, Puma Rodrigues e Jean Davi chegaram na madrugada da partida contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba e foram para o jogo. Por que que agora o Flamengo e o Atlético Mineiro precisam ser beneficiados numa situação idêntica? Eu discordo totalmente e repito mais uma vez. Se o calendário é ruim, a culpa é exclusivamente da CBF. Ô, Vene Casagrande, tem alguma chance dos times que não estão concordando, que no caso é o Corinthians e o Vasco da Gama, deles não entrarem em campo nesse segundo jogo? Eu acho muito difícil isso acontecer, porque se eles fizerem isso, eles serão os prejudicados. Eles, entre aspas, vão perder a razão. Porque eu estava ouvindo muitas pessoas do direito esportivo falando sobre isso, que o Vasco e o Corinthians podem fazer de tudo, entrar no STJD. Mas se tomarem a decisão de não disputarem a partida, aí eles vão perder a razão. Ou seja, eles serão muito prejudicados, podem ser punidos pela CBF. E sobre a postura da CBF de tirar o treinamento da seleção brasileira, que estava previsto para o CT do Corinthians, levar para o CT do Palmeiras, eu achei uma atitude extremamente infantil. E ainda prejudica a preparação dos jogadores. Porque muita gente pode parar e analisar qual é o problema de mudar o CT. Olha a distância que eles vão percorrer. Eles vão ter que percorrer mais cerca de 70 quilômetros de ônibus só por conta dessa mudança infantil da CBF. Então, eles fecharam com chave de ouro essa lambança toda. E mais uma coisa que a gente precisa dizer, esse ato da CBF só mostra o seguinte, os clubes, eles não assinam nenhum documento concordando com o calendário, muito pelo contrário, é a CBF que define, é a CBF que sempre vai definir. Então, não tem isso de clube concordar e depois voltar atrás e ficar reclamando, não, é sempre a CBF que define, como foi dessa vez. Ela definiu qual lado ela vai brigar. Ela escolheu brigar com Corinthians e Vasco da Gama e agora está decidido. Acho muito pouco provável que não tenha um jogo, por exemplo. O presidente do Corinthians chegou a ameaçar não entrar em campo, mas eu acho que vai ficar apenas na ameaça, até porque eles já estão aqui no Rio de Janeiro e vão entrar em campo daqui a pouco contra o Flamengo. Pedrosa, daqui a pouco eu te chamo, porque já repercutimos aí essa questão de como vem esse Vasco, o que o Vasco não deve fazer, o que o Vasco deve fazer, mas daqui a pouco eu quero saber como tá o clima da torcida. Se o Vasco já esgotou seu setor, como é que tá essa situação, você que tá aí em Minas Gerais, olhando tudo, eu já venho com você, procura uma sombra aí com essa careca. Tu passou protetor nessa careca, garoto? Eu já vou ir falar contigo, porque antes eu quero falar com você sobre a torcida do Flamengo nesse... Bom, galerinha, é isso aí, rapaziada. Besteira. Se Vasco e Corinthians não entrarem em campo, né? Estarão tomando uma decisão muito ruim, perderão a premiação, serão punidos no Campeonato Brasileiro ou até mesmo na própria Copa do Brasil do ano que vem, podendo ter até uma cassação, né? Deve estar bem amarrado esse negócio aí. Então eu não vejo motivo para não entrarem
em campo. Principalmente o Vasco, né? O Corinthians até teria ali o seu motivo, mas o Vasco não tem. O Vasco não tem que disputar igual o Corinthians uma semifinal. No próximo vai ser um jogo no domingo, né? E aí o Corinthians já enfrenta o outro jogo na quinta-feira. Então são 2 jogos bem desgastantes e ainda podendo ter sido eliminado ou não. Situação bem complicada aí para o Corinthians. Mas para o Vasco dá para relevar. Aí o jogo de brasileiro remarca para alguma outra data. O chato é que ficar com um jogo a menos. Às vezes você fica com a sensação ruim de o time não estar na posição que você queria e tal. Esse jogo contra o Cuiabá que o Vasco tem atrasado, o Vasco precisa vencer esse jogo, né? Um jogo importante também. E é um jogo que pode valer uma vaga em uma possível Libertadores, pré-Libertadores, dependendo de quem for campeão da Libertadores esse ano. O Botafogo tem a chance, para mim vai chegar à final com uma certa tranquilidade. E do outro lado, a gente tem o Fluminense não, a gente tem o Atlético Mineiro só, né? Somente o Atlético Mineiro, deixa eu ver aqui, cara. Vou dar uma olhada aqui na Libertadores, cadê? Copa Libertadores, Playoffs. Podemos ter um confronto brasileiro ou um confronto brasileiro e Argentina, ou um confronto brasileiro e Uruguai, ou um confronto Argentina e Uruguai. Os times que chegaram às semifinais são brasileiros. De um lado Botafogo e do outro Atlético Mineiro. Eu acho que vai dar um confronto entre Botafogo e Atlético Mineiro. Botafogo, para mim, não vai tomar conhecimento do Peñarol e vai passar o trator no Peñarol. O Peñarol é um time muito fraco. Um dos motivos que eu acho que o Flamengo não se classifica para a Copa do Brasil, porque ser eliminado pelo Peñarol, basta o Corinthians ter um pouco de inteligência que elimina o Flamengo da Copa do Brasil com uma certa tranquilidade, né? Felipe Luiz acabou de assumir, não sei nem se vai dar certo como treinador. Tem total chance aí do Corinthians passar e o Vasco também tem chance de se classificar.